São 19h30, vamos dar início aos nossos trabalhos, toda segunda-feira, em nome de Deus, em nome de Jesus, na companhia dos bons espíritos, dos guias, mentores, de todos aqueles benfeitores espirituais que nos acompanham nesta reunião, a quem somos, mais uma vez, muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, exatamente como pedimos na última segunda-feira, e aqui, com a graça de Deus, nos encontramos. Pedimos à espiritualidade que cele pelo equilíbrio vibratório do ambiente dessa sala, não permitindo a presença de entidades que não estejam alinhadas com os propósitos desta reunião, sobretudo aquelas que buscam nos distrair, nos distanciar dos objetivos que nos trouxeram aqui hoje, os propósitos, que nos tiram o foco e dificultam o entendimento dos textos reservados para a noite de hoje. E aos encarnados presentes, pedimos que se concentrem nas preces, nas orações, elevando o pensamento, aumentando o padrão vibratório, pois é dessa forma que estabelecemos uma aliança com os nossos irmãos do plano espiritual, por onde será facilitado o trabalho do passe magnético, o trabalho da fluidificação das águas que foram aqui trazidas, a administração dos medicamentos fluídicos àqueles que necessitam e fazem por merecidos, e também facilitando o estado de conforto espiritual que experimentamos nos breves momentos que passamos aqui reunidos. Hoje, uma das nossas lições é justamente sobre as reuniões cristãs, e não tem exemplo melhor do que isso que nós fazemos aqui toda segunda-feira para ilustrar uma reunião cristã. Pedimos pelos nossos lares, pelo nosso ambiente de trabalho, por todos aqueles com quem nos relacionamos, sobretudo aqueles com quem temos mais dificuldades de relacionamento, os nossos desafetos. Pedimos por todos, sem exceção, que a espiritualidade leve suas bênçãos, seus fluidos benéficos a todos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores e aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, e assim seja. Antes de iniciarmos o estudo dos textos de hoje, quero lembrarmos que amanhã, dia 11, retornam os atendimentos do Dr. Márcio, oftalmologista, e para usufruir dos seus serviços,
faz-se necessário um agendamento com a abadia, lá no Nazar. E no dia 14, retornam os serviços da psicóloga Érica, dia 14. E da mesma forma, agendamento através da abadia. Então, dia 11, o oftalmo, Dr. Márcio, dia 14, a psicóloga Érica. Então, como sempre fazemos, né? Quando temos a responsabilidade da palavra, primeiramente, um breve estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo um estudo sistemático do Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte, que trata da vida espírita, e nós estamos falando sobre as relações no além-túmulo. As relações entre os espíritos desencarnados, né? Nós estamos aí na pergunta 280. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os espíritos assim respondem: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros. Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros. E outros, os que não são bons, tá? A fim de ajudá-los a subir. É uma missão. É uma tarefa. Então, aquele que está num grau evolutivo um pouco mais adiantado tem a obrigação moral divina de socorrer aquele que se encontra mais atrasado na escala evolutiva. E é uma tarefa imensa. É uma tarefa pesada, porque aqueles que estão num grau atrasado são em grande número. Então o desafio para os bons é intenso. E quanto mais eles executam essa missão, mais eles próprios evoluem. Quando eu ajudo aquele que está um passo atrás, eu estou primeiramente colaborando com o meu próprio desenvolvimento espiritual, com a minha própria evolução. E secundariamente, eu estou socorrendo aquele que precisa de socorro. Nós temos que entender isso, né? Então, quando eu ajudo primeiramente a mim mesmo. Eu estou ajudando. Tá? 281. Porque os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal. E como se comprazem? Tá? Se tem uma diversão, um passatempo predileto dos espíritos inferiores, é induzir outros à prática do mal, principalmente aqueles que são mais fragilizados, facilmente presas desses espíritos brincalhões, desocupados, né? Então, por que eles se comprazem em nos induzir ao mal? Resposta dos espíritos: pelo despeito que lhes causa o não terem merecido estar entre os bons.
Em outras palavras, inveja, pura inveja, um dos mais vis sentimentos que alguém pode ter, o sentimento da inveja. Então, há um prazer em ver o outro cair, tropeçar. Por quê? Porque eu não consegui caminhar, eu não consegui ficar de pé, então eu vou me comprazer de ver o outro também sucumbir. Então é isso que se passa entre os espíritos inferiores. Continuando, o desejo que neles predomina é o de impedirem quanto possam que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto não se dá também entre nós outros. Isso se dá entre nós encarnados. Não? Não, eu passei por isso, você tem que passar também. Por quê? Por que essa baixeza toda? Né? Então, o que se passa entre os espíritos inferiores é pura inveja. Como disse aqui, despeito. Eu caí, você vai cair também. Eu tropecei, você também vai tropeçar. Eu não consegui, você também não vai conseguir. E aí, a maldade vai sendo destilada. Então se encontra do outro lado um espírito fraco, como a gente diz aí, com a guarda baixa, vira alvo fácil. Por isso que nós temos que ser vigilantes. Nós somos fracos, nós somos fracos. Não pensemos por nenhum momento que somos fortes. Não, somos fracos. Por isso que temos que ficar sempre atentos, vigilantes, principalmente com o nosso pensamento. O poder que representa o nosso pensamento. Ah, mas eu não faço o mal, eu não falo maldades. Tá. E o pensamento? Aí guardadinho com você não compartilha com ninguém, eu não compartilho o meu com ninguém. O que eu ando destilando nas minhas vibrações mentais? Ah, ninguém vai ficar sabendo o que eu penso. Bom, ninguém é uma presunção muito grande. Existe uma humanidade inteira sabendo o que eu estou pensando. Só uma humanidade inteira. Não de encarnados, mas de desencarnados. A humanidade não se resume aos encarnados. Aliás, a parte desencarnada é muitas vezes mais numerosa do que a parte encarnada. Então, grande engano pensarmos que ninguém sabe o que eu estou pensando. Muita presunção da minha parte. Se eu penso isso, eu estou simplesmente demonstrando o quanto inferior eu sou. Presunçoso. Muito. 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Pergunta interessante. Porque eles não têm o corpo mais. A gente se comunica pelo olhar, pela voz, pelas palavras, pela escrita, pelo tato, né? Temos aí quantas maneiras diferentes de nos comunicarmos, mas nós temos um aparelho chamado corpo, material. O espírito não tem. Então, como que eles se comunicam? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação.
é o veículo da transmissão dos seus pensamentos, como para nós o ar ou é do som. Então, vocês estão me ouvindo aqui, porque tem ar aqui na sala, e atmosfera. Se não existisse a camada gasosa aqui no nosso entorno, vocês não estariam me ouvindo, e nem eu a vocês. Silêncio absoluto. O som para se propagar precisa de um meio, e esse meio é o ar. Ele também pode se propagar através da água, mas nós estamos falando da comunicação dos espíritos. Aí não tem nada disso. Então, o meio aqui de propagação da comunicação de um espírito para com o outro é o fluido universal, que está presente em todo o universo. Em todo o universo. Então são as vibrações mentais que se propagam através do fluido universal. A vibração mental. Nós damos conta de fazer a vibração mental. É que nós pouco investimos nisso, mas nós damos conta, né? Quantas vezes você faz uma oração para uma pessoa muitos quilômetros de distância e ela recebe a oração? Então é possível, por uma vibração dessas não há distância. O conceito de distância perde a razão de ser. O conceito de distância se aplica muito bem quando nós estamos falando da matéria, mas aqui nós estamos falando do espírito. Então a ideia de distância torna-se completamente vazia. Não existe distância, né? É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, e permite que os espíritos se correspondam de um ao outro. Então essa é a forma que os espíritos usam para se comunicar, através do fluido universal. Então eles não precisam do ar, eles não precisam da água, eles não precisam de um meio material qualquer, não precisam de nada disso. Eles precisam apenas do fluido universal, e esse está presente em todo o universo. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Um espírito dissimular os pensamentos em relação a outro espírito. O que quer dissimular? Disfarçar o pensamento, não deixar o outro espírito perceber o que ele está pensando. É possível isso? Vamos ver. Podem ocultar-se uns dos outros? Ainda fez uma outra pergunta. Resposta: não, para os espíritos tudo é patente, sobretudo para os perfeitos. Então não tem como dissimular se eu estou diante de um espírito perfeito. Não tem como eu me ocultar se eu estou diante de um espírito perfeito. Por isso que ele é chamado de perfeito. Então não tem como eu ser dissimulado, eu disfarçar diante de um espírito perfeito, eu me esconder, eu camuflar, eu mentir mentalmente, eu iludir com o meu pensamento um espírito perfeito. Não tem como, né? Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros,
se julgarem útil fazê-los. Então, se necessário for, ele não se mostra. Às vezes, em determinadas reuniões de comunicação, você tem a voz do Espírito comunicante, mas nenhum dos videntes na sala consegue vê-lo. Certamente, ele não quis se mostrar. Por quê? Porque não era o caso ele se mostrar. Simplesmente por isso. Não cabe a nós questionarmos por que não se mostrou, por que não apareceu, né? Assim como pode acontecer o contrário, ele aparece em termos visuais, mas eu não consigo ouvi-lo, eu simplesmente tenho a imagem. Então, nós ainda não temos condições, com o nosso reduzido conhecimento, de entender o porquê disso, mas com certeza tem um motivo, porque não existe nada sem uma causa, tudo tem uma causa. 284. Como podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? Outra pergunta também bastante interessante. Eles não têm o corpo, mas o espírito não tem o corpo. O corpo já apodreceu há muito tempo. Então, como que eles comprovam a sua individualidade? Ou seja, como é que o espírito comprova que ele é ele mesmo, se não tem o corpo? Porque entre nós aqui encarnados, a gente comprova. Não, eu vi fulano. Pois é, eu vi com os meus olhos. Não tenho dúvida, a pessoa que eu vi é aquela. Tá, mas aí nós estamos falando do campo material, mas no mundo espiritual não tem mais a matéria. Então não tem como, eu vi o espírito. Como assim você viu? Não tem mais o corpo? O que você viu? Então vamos ver como que é isso aí, como é que é a resposta. Comprovam suas individualidades pelo perispírito. Todo espírito tem o perispírito. O perispírito envolve o espírito, que os torna distinguíveis uns dos outros, como faz o corpo entre os homens. Então, entre os encarnados, cada corpo é um corpo. Não existe um corpo igual ao outro. Não existe um corpo igual ao outro, nem entre gêmeos. Não existe. E entre os espíritos, como é que se distingue um do outro? Pelo perispírito. Não tem perispírito igual. Um espírito com o mesmo perispírito do outro espírito. Não tem. Cada um tem o seu perispírito. É como se fosse o seu RG, para a gente entender. O seu RG, grosseiramente comparando, muito grosseiramente, né? A gente sabe que tem um monte de RG duplicado, né? 285, a última de hoje. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado, quer dizer, vivido ao mesmo tempo, quando encarnados na terra. Nós aqui, todo dia está aqui mais ou menos a mesma turma. Mais ou menos a mesma turma. Grande parte aqui está aqui, sempre, toda segunda. Quando a gente encarnar, né, nós vamos nos reconhecer se a gente ficar frente a frente? É isso que está perguntando. É que eu vou ter que ver Bonnie de novo na minha frente? Né? Vamos ver. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo perfeitamente, e assim de geração em geração. Então, vamos nos reconhecer sim.
vamos nos reconhecer sim, se existir um mínimo de afinidade. Se tiver algum propósito, um reconhecer o outro, porque tem isso também. Eu posso às vezes desencarnar e não me encontrar mais com aquilo que foi a minha última família aqui na Terra. Como posso encontrar cada um deles? Pai, mãe, irmãos, avô, avó, etc. A questão é, há a família espiritual, que é diferente da família material, não necessariamente é a mesma. Às vezes constituímos uma família material aqui em determinada existência, porque temos débitos uns com os outros, e aí a gente veio com um vínculo familiar, para ver se resolve os débitos, mas não necessariamente somos uma família espiritual. Mas se há um vínculo, você há de reconhecer e ser reconhecido pelos seus. Não tenha dúvida nenhuma disso. Nenhuma. Tá? Aí tem uma subpergunta. Como é que se conheceram na Terra, se reconhecem no mundo dos espíritos? Como que eu vou identificar? Vou lá enquanto o Vônei lá, no plano espiritual. Como é que eu vou identificar que é o Vônei? O Óculos? Ou ele vai estar com o violão lá cantando? Né? Como que vai ser esse reconhecimento? Então vamos ver. Vemos a nossa vida pretérita, passada, e lemos nela como em um livro, vendo a dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal à outra. Ou seja, a forma que nós usamos para reconhecer uns aos outros é relembrar a vida passada que tivemos em comum. A vida pretérita, a vida passada. É dessa forma que nos reconheceremos. Será passado como um livro ou como um filme, do jeito que você quiser pensar. Aí você fala, tá, esse aqui é o Vônei, aquela ali é a Vilma, aquele outro lá o Henrique, e assim por diante. É dessa forma, com naturalidade, mas desde que haja um propósito. Não vamos nos encontrar simplesmente porque um está com saudade do outro. Não. Tem que existir um propósito maior, muito maior do que a saudade. Né? A saudade, ela, na maioria das vezes, é inerente à vida terrena. E se tratando do mundo espiritual, não tem porquê o sentimento da saudade. Por quê? Se eu compreendo a minha condição de eterno, por que sentir saudade? A gente sente saudade aqui porque a gente pensa em termos materiais, começo e fim. Por isso que temos a ideia de saudade. Mas se nós tivéssemos bem entendido a ideia de eternidade, a palavra saudade não existiria. Assim como também não existiria a ideia de tempo. Faz tempo que eu não vejo tal pessoa. Esse faz tempo é em termos materiais, não é em termos espirituais. O espírito às vezes fica séculos e séculos e séculos em tratamento, sem ver nenhum ente querido, para depois, por merecimento, encontrar um ou outro ente querido, se é que ele melhorou. Nossa, mas séculos e séculos? Séculos para quem está aqui na Terra, lá para o plano espiritual, tá? Tanto assim que muitas vezes o espírito fica atormentado
quando ele, tem a leitura das suas culpas, dos seus débitos, ele fica com aquela ideia da pena eterna. A ideia da pena eterna é um suplício. É um suplício. Então, quando ele começa a perceber, entender que não existe a pena eterna, que vai ser dada a oportunidade dele se refazer daquilo tudo, aí ele começa a experimentar um estado de conforto. Mas enquanto essa sensação não vem, o martírio é grande, porque ele entende que ele será punido para sempre. E para sempre é muito, Para sempre é a eternidade. Então, a gente vê isso sempre aí nas comunicações dos nossos estudos de quarta-feira. Então nós vamos parar aqui no Livro dos Espíritos. Na oportunidade a gente conclui a história. Faltam só 5